Olá, que alegria, que prazer, uma satisfação poder estar com você nessa quarta e última aula da nossa disciplina de Antigo Testamento 1, do nosso curso livre Estudos em Teologia. Eu sou o pastor Igor de Carvalho e é sempre uma honra, um privilégio poder estar com você, jovem de qualquer idade, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Hoje nós iremos abordar especificamente um único tema, que é a autoria do Pentateuco. Esse é um tema bem exaustivo, bem complexo, cheio de nuances. O debate sobre a composição do Pentateuco é enorme, leva séculos, e nós vamos tentar nessa uma hora aqui fazer um resumão para tentar explicar para você da maneira mais didática, prática e fácil de entender as teorias de composição do Pentateuco ao longo do tempo e como que nós podemos chegar a uma conclusão. Que conclusão seria essa, especialmente em relação ao papel de Moisés e sua autoria do Pentateuco, né? A tradução judaico-cristã sempre atribuiu a Moisés a autoria do Pentateuco. Contudo, algumas questões intrigantes foram levantadas por vários estudiosos desde o século XVII que levaram à dúvida ou mesmo ao descrédito da autoria mosaica. Quem foi que começou a questionar que Moisés não teria composto o Pentateuco? Pentateuco, de repente alguém aqui não sabe, né? Estou me referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia. Na segunda aula a gente explica isso, né? Que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, no meado do século XVII, um filósofo judeu chamado Baruch Spinoza, ele começou a questionar se Moisés teria sido realmente o autor do Pentateuco ou não, apesar da tradição judaica sempre manter que sim. Por que ele questionou isso? Bom, ele se fez primeiramente essa pergunta aqui: como é que Moisés pode ter relatado sua própria morte em termo? Porque Deuteronômio 34 relata que Moisés subiu até o Monte Nebo, até o cume do Pisga, lá viu toda a terra de Canaã, toda aquela extensão da terra prometida, aquela coisa toda, morreu ali e foi o Senhor mesmo que o sepultou. Ora, evidentemente não pode ter sido Moisés que escreveu isso. E o Baruch Spinoza chegou a essa conclusão. Ele foi além depois, fazendo outras inferências na Bíblia, questionando a sua inspiração divina, sua historicidade, etc. No século XVIII, já houve um outro sujeito chamado Jean Struck que fez outras perguntas, levantou outros questionamentos. E depois outros foram se seguindo que fizeram questionamentos semelhantes. Do tipo, como é que Moisés poderia ter escrito sobre a monarquia em Israel? Por exemplo, Gênesis 36, 31 fala que naquele tempo não havia rei em Israel. Então, fica um questionamento, né? Como é que o texto bíblico, como é que Moisés está escrevendo sobre rei em Israel se na época dele não havia rei em Israel? A monarquia só viria 4 séculos mais tarde, né? Ou até um pouco mais, né? Quase 5 séculos mais tarde. Outra dúvida: se Moisés nunca entrou na terra prometida, como poderia falar do lado ocidental da Palestina como sendo da além do Jordão? Né? Ele fala isso, da além do Jordão. Como? E nós encontramos ali várias passagens do Pentateuco falando assim, né? Ou seja, lá em Números 22, 1, Deuteronômio 1, 5, 4, 46, 47, 49, 11, 30, o autor ali, ele fala
essas terras da além do Jordão, essas tribos da além do Jordão. Então, dá a entender que é alguém falando de dentro da terra já conquistada, né? É alguém que está escrevendo de dentro, falando para fora, né, do que está acontecendo no Ocidente. Alguém que está no leste falando do que aconteceu ao oeste, sendo que o povo, antes de penetrar na terra, estava a oeste. Como é que é isso? Então, foi levantado esse questionamento impertinente, inclusive, né? Outra questão: como explicar a aparente contradição entre a quantidade de animais limpos e imundos em Gênesis 6, 19 a 20 e 7, 2 a 3? Como assim, pastor? Vou explicar. Bem, em Gênesis 6, versículos 19 a 20, o Senhor diz a Noé que entraria a ele na arca de 2 em 2 pares de todos os animais. Aí, 7, 2 a 3, fala que entraria a Noé na arca 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. Então, há aí alguns vêm aí e viram e veem uma aparente contradição no relato do dilúvio. Outra questão: como explicar a aparente contradição entre o relato da criação em Gênesis 1 a 2, 3, ou seja, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, e do capítulo 2, versículo 4 até o 25. Há uma aparente contradição. Isso foi o mais batido, né? Isso aqui foi mais batido que carro de polícia. Foi realmente onde os críticos mais se apegaram para ver assim uma distinção de autoria, né? Porque a impressão que eles tiveram é que em Gênesis 1 a 2, 3 há um relato de criação, e do 2, 4 a 25, né, há um outro relato, uma outra narrativa diferente. Porque o 2, 4 começa assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então essa introdução dá a entender que seria uma outra narrativa, né? Ou foi entendido como um novo relato. E como são relatos diferentes, né, porém não necessariamente contraditórios, alguns viram essa diferença como sendo contradição e como sendo relatos, na realidade, opostos. Por quê? Porque, primeiro, a questão do nome de Deus. Em Gênesis capítulo 1, ele é chamado Elohim, traduzido por Deus. Já no capítulo 2, ele é chamado Adonai Elohim, ou seja, você tem ali o tetragrama sagrado, que alguns traduzem como, ou transliteram, ou tentam transliterar, né, como Yahvé ou Javé, né? Então nós temos ali Yahvé ou Javé Elohim, ou seja, o Senhor Deus, como aparece nas nossas traduções. Então, no capítulo 1, versículos 1 até o 2, versículo 3, nós temos o Deus sendo chamado apenas como Deus, o Criador é chamado apenas como Deus. Já no capítulo 2, versículo 4 em diante, ele é chamado de o Senhor Deus, não só como Deus. Então, os críticos viram nisso uma diferença de forma de se referir ao Criador, como sendo então duas autorias diferentes. Nós temos aqui também, por exemplo, outra questão, de que no Gênesis 1 aparece aqui uma criação em 6 dias, né, ou em 7 dias. Já no capítulo 2, versículo 4, diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. No hebraico está Beyom, que é no dia. Então alguns entenderam assim: bom, olha só, o capítulo 1 fala que foi criado em 7 dias, o capítulo 2 fala que foi criado num dia só. Outra questão: o capítulo 1 fala da criação do universo, né, do Sol, da Lua, das estrelas, do planeta Terra. Já o capítulo 2
já parte do pressuposto da terra criada. O capítulo 1 apresenta homem e mulher sendo criados juntos. No capítulo 2, primeiro é criado o homem, depois de uma das suas costelas é extraída a mulher. No capítulo 1, os animais são criados primeiro e depois o ser humano. No capítulo 2, primeiro aparece o ser humano e depois aparecem os animais. Então, devido a tudo isso e algumas coisas mais, fala-se que o estilo é totalmente diferente de um do outro, portanto, são autorias diferentes, são relatos que seriam, na opinião desses críticos, opostos, contraditórios, né? E, portanto, seriam dois mitos e nenhum dos dois refletiria a realidade. Outra questão: como explicar a aparente contradição entre a forma dos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versículos 13 a 17 e Deuteronômio 5, 7 a 21? Os 10 mandamentos estão ali, presentes, inclusive na sequência, os mesmos 10 princípios, os princípios são os mesmos, os 10, porém, o texto de Deuteronômio 5, 7 a 21 é diferente na forma de se expressar de Êxodo 20, 3 a 17. Então, segundo alguns acadêmicos, seria uma autoria de Êxodo 23 a 17, outra autoria de Deuteronômio 5, 7 a 21. Outra questão: por que o autor do Deuteronômio fala de Moisés às vezes em terceira pessoa? Então, por exemplo, em Deuteronômio 1, 4, 41, 44, 5, 1, 27, 1, 28, 69, 29, 1, 31, 1 e 30, 32, 44, 45, 48, 33, 1. Né? Todas essas referências se fala de Moisés assim: e falou Moisés estas palavras aos filhos de Israel, dizendo. Então, Moisés é mencionado em terceira pessoa. Ele não fala em primeira pessoa. Então, por que eu escreveria uma história da qual eu participei falando de mim mesmo em terceira pessoa? Reparem, queridos, que todos esses questionamentos, eles são pertinentes, eles são importantes, e a gente tem mesmo que raciocinar, que pensar, né? Já disse certa vez Galileu Galilei que a dúvida é a mãe da ciência, porque realmente é o questionamento que te leva ao raciocínio lógico. Bom, todas essas teorias que já haviam antes, né, questionamentos, dúvidas, hipóteses sobre o fato de o Pentateuco não ter sido escrito por Moisés, mas por diferentes autores, isso foi sistematizado para a academia, ou seja, para a universidade, através desse teólogo alemão, Julius Wellhausen, que viveu entre os anos 1844 e 1918. Ele propôs que o Pentateuco teria sido redigido ao longo dos séculos 7 e 5 a.C. por 4 escolas diferentes de escribas. Essa hipótese já havia sido aventada por Jean Struck, mas o Julius Wellhausen padronizou a coisa, sistematizou e aprofundou o estudo. E o estudo chamado hipótese documental. Como que é isso? Bom, de acordo com essa teoria, existem 4 documentos que deram origem ao Pentateuco. Um chamado Javista, que é o que daria o nome de Deus no capítulo 2 de Gênesis. Javé é Deus. O outro é o Eloísta, que é de onde vem, ou melhor dizendo, esse nome é extraído de Elohim, o nome Deus em hebraico. Então, na opinião de Wellhausen e de outros, né, o Jean Struck e os outros ali que haviam, né, e depois Graf, Eichhorn, outros, né, outros tantos que vieram, a escola javista produziu os textos que trazem o nome de Deus como Javé, e a escola elohista textos que só falam Deus, Elohim.
Então, para Julius Wellhausen, essas duas escolas trabalharam e produziram seus escritos no século VII a.C. O que há no século VII a.C.? O rei Josias. Então, de acordo com ele, com Wellhausen, o livro da lei, que foi encontrado lá pelo escrivão Safã, o qual fala segundo Crônicas, né, que estava abandonado e tal, ele fala então que na realidade aquilo eram esses documentos, né, Javista e Eloísta. Então, de acordo com ele, esses documentos foram produzidos para justificar Israel, né, a possessão de Israel pela terra da Palestina. Veja só, porque quando você vai ler o Jardim do Éden, ele está ali no Oriente Médio. Ele pega ali aquela região, parte do Oriente Médio e parte da Mesopotâmia. Então, Julius Wellhausen e outros críticos justificaram que esse tipo de criação e o Jardim do Éden entre Oriente Médio e Mesopotâmia foi inventado nessa época do sétimo século a.C. para justificar um império de Josias ali naquela região. Aí, segundo ele, né, e os seus seguidores, houve um outro documento, o terceiro, que é o Deuteronomista. Veja que para cada um deles há uma sigla, né? O Javista é representado pela sigla J, Eloísta pela sigla E, Deuteronomista pela sigla D. O Deuteronomista, ou seja, o documento deuteronômico, como eles chamam, teria sido produzido no exílio e pós-exílio, entre os séculos VI a V a.C., no período ali de Esdras. Finalmente, o documento sacerdotalista ou sacerdotal, que é simbolizado pelo P, de priest, que é sacerdote em inglês, foi produzido já no final do século V, né, somente no pós-exílio, e foi o que deu a redação, a forma final do Pentateuco como se encontra hoje. Para você memorizar, né, os documentos da hipótese documental, foi elaborada essa sigla JEDP, né, J de Javista, E de Eloísta, D de Deuteronomista, P de sacerdotalista ou sacerdotal. Entenda, queridos, entendam, né? Realmente há sim pertinência em se dizer que foi no período sacerdotal, como a gente vai ver, né, do período persa, ali, do pós-exílio, que houve uma edição final do Pentateuco. A questão é que esses críticos anularam completamente a participação de Moisés, né? Então, de acordo com eles, ou Moisés não existiu, ou se existiu, não teve nada a ver com a autoria do Pentateuco. Esse é o problema. Porém, todavia, entretanto, contudo, os críticos modernos, depois de tantas frustrações com especulações infundadas que não se conformaram e algumas delas foram até desmentidas, aceitam que foram apenas duas escolas que redigiram o Pentateuco. Hoje é o que prevalece, é isso na academia, né? O deuteronomista e o sacerdotal, que foram duas escolas que conviveram ali, né, e que trabalharam entre os séculos X ao V, sendo a sacerdotal que realmente deu a formatação final ao Pentateuco. Então foi aumentado esse prazo de composição dos livros, ou seja, para cerca de 5 séculos, começando no início da monarquia, né, nos dias ali de Davi, e fundando no final do período persa. Hoje os dois grandes defensores, né, dessa teoria no mundo são Thomas Romer, que é esse teólogo reformado suíço, e no lado católico Jean-Louis Carr. Entenda que esses dois são os principais expoentes, os mais conhecidos no mundo, né? E, inclusive tem muita influência sobre a teologia liberal aqui do Brasil também, né? E são assim, os mais mencionados hoje, né, quando se trata de
teorias sobre a composição do Pentateuco. E eles são os que defendem essa ideia de que o Pentateuco foi o fruto da obra dos deuteronomistas e dos escribas sacerdotais entre o século X e V a.C. Como nós podemos, ou como se pode confiar que foi Moisés o autor do Pentateuco? Bem, primeiramente, queridos, o próprio Pentateuco aponta para Moisés como seu autor. Êxodo 17:14, nós lemos assim: Então o Senhor Deus disse a Moisés: Escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Veja que o Senhor deu para Moisés, ainda no início do livro do Êxodo, instrução para que ele escrevesse aquilo que o Senhor estava fazendo para a memória num livro. Então Moisés ali recebeu do Senhor essa instrução para escrever. Capítulo 24 do mesmo livro de Êxodo, versículo 4, diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Repita, eu vou repetir para você ver. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas contendo as 12 tribos, segundo as 12 tribos de Israel. Então repare que Moisés escreveu tudo aquilo que o Senhor ordenou que ele escrevesse. Certo? Êxodo 34, versículo 27. O Senhor disse a Moisés: escreva estas palavras. De novo aqui em Êxodo, o Senhor mandando Moisés escrever. Porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. Então veja, o Senhor dá ordem para Moisés escrever, ora o Senhor dá ordem para Moisés escrever, ora diz que ele escreve, ora o texto sagrado diz que ele escreve. Outra referência, Deuteronômio 31:9. Moisés escreveu esta lei. Olha. Moisés escreveu esta lei e as entregou aos sacerdotes, filho de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ou seja, se Moisés não escreveu, ou não foi o autor do Pentateuco, a Bíblia está mentindo. Ainda Deuteronômio 31, versículo 22, versos 24 a 26. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Veja, Moisés aqui tanto escreve um cântico, ensina aos filhos de Israel, como ele também escreve as palavras da lei no livro. E aqui você está vendo, está chegando ao final do livro de Deuteronômio. Segunda razão para crermos que Moisés foi o autor do Pentateuco. Jesus atribui as citações que faz do Pentateuco a Moisés. Olha lá, Mateus 19:8. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Olha só, quando Jesus está falando isso, ele está fazendo alusão ao texto de Deuteronômio 24, 1 a 4, que é quando Moisés autoriza os homens a se divorciarem das suas esposas, em havendo nela coisa indecente, imoral. E Jesus está aqui atribuindo o texto lá de Deuteronômio a Moisés. Lucas capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito
a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, primeiro, o próprio evangelista Lucas diz que Jesus começa por Moisés, depois o próprio Jesus fala de Moisés a anunciá-lo. E essa segunda parte está aqui no capítulo 24, no versículo 44. João 5,46 diz: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creiam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Gente, então assim, não tem como negar. Eu já ouvi de tudo, né? Nos meios acadêmicos, aí, universitários. Uma vez eu ouvi não era pastor, era um professor que se diz cristão, de uma famosa universidade cristã do Brasil, dizendo que, respondendo a pergunta de um aluno, né? Se pode-se crer ou não que Moisés escreveu o Pentateuco, e ele foi categórico em responder: se existiu esse Moisés, ele não escreveu nada do que está no Pentateuco. Como assim? E certa feita também eu ouvi, numa defesa de tese, uma aluna, né, falando de um texto de Deuteronômio, atribuindo a autoria a Moisés, e um professor simplesmente a criticou, dizendo que ela não podia ter certeza que Moisés escreveu qualquer coisa no Pentateuco. Mas como não? E esse professor é um líder religioso. Olha o que Jesus está falando. Se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Aí tem uns que dizem assim: mas Jesus não queria entrar em detalhe de autoria, ele não veio aqui para defender a autoria de ninguém, né? Ele veio para fundar o reino. Ok, Jesus veio mesmo para fundar o reino de Deus, sua principal tônica não era autoria, mas não se pode, gente, dizer que Jesus aqui está inventando uma historinha ou mentindo, porque ou a pessoa vai crer que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo divino encarnado, por isso é verdadeiro, é a verdade, como ele mesmo falou lá em João 14,6, ou então diz que ele é um mentiroso. Se Moisés não escreveu o Pentateuco, Jesus é o maior mentiroso de todos os tempos. Porque não é que ele se cale diante de uma pessoa dizer que Moisés tenha sido o autor do Pentateuco. Não, ele vai citar o Pentateuco falando que foi Moisés que escreveu. Essa que é a questão. Ele não ouve alguém falando isso e se cala. Não, ele atribui a autoria das passagens do Pentateuco que ele cita a Moisés. E aqui especificamente aquele texto lá de Deuteronômio que fala do profeta que viria do futuro, né, que Jesus aplica a si mesmo, né, que os próprios judeus já entendiam que seria o Messias. Entre os primeiros cristãos também era ponto pacífico que Moisés escrevera o Pentateuco, desde os dias apostólicos. E, por exemplo, aqui nós temos essa passagem, Atos 15, 21, né? Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, isso aqui é o discurso lá de Tiago, no final do Concílio de Jerusalém, e ele está falando que o autor da Torá foi Moisés. Será que Tiago, que foi um escritor do Novo Testamento, escreveu lá a Epístola de Tiago, irmão do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, também está confundido aqui, está enganado? Aliás, a autoria mosaica do Pentateuco nunca foi questionada. Os pais da igreja sempre falaram de Moisés como autor do Pentateuco. Os reformadores sempre falaram de Moisés como autor do Pentateuco. O escolasticismo medieval também sempre teve Moisés como autor do Pentateuco.
E isso só começou a ser questionado no meados do século XVII para frente. Bom, a antiga alta crítica da Bíblia afirmava que era impossível Moisés ter escrito qualquer palavra do Pentateuco, porque a escrita só veio depois dele. Moisés é do 15º século a.C. e a escrita, segundo eles, só teria sido posterior. Porém, as escavações arqueológicas nas cidades de Erech, Lagash, Ur, Kish, Babilônia, tudo da Mesopotâmia, demonstram que em todas elas a escrita já estava desenvolvida 1000 anos antes de Moisés. Na realidade, a própria pesquisa do Antigo Egito, escavações, tem trazido ali escritos hieroglíficos antes de Moisés também. Outra coisa, o Julius Wellhausen falou que, por exemplo, a seção de números 1:1 a 10:28 só teria sido composta no período do exílio e pós-exílio. Porém, o arqueólogo Gabriel Barkay encontrou em 1979 esse pequeno adorno de prata que contém a bênção sacerdotal de números 6:24 a 26, e ele foi datado como sendo o ano 650 a.C. Então isso já desmantelou a tese de Wellhausen, porque entendia que esse livro seria do 5º século. Wellhausen e o achado de Gabriel Barkay demonstrou que não, um artifício, inclusive que traz aí o nome Adonai, o tetragrama sagrado, aparece aí 3 vezes nitidamente, mostrando que isso aí era anterior ao sacerdócio lá do segundo templo, do período persa. Se você tem uma citação dessa num adorno no 7º século a.C., é que ele está refletindo um texto anterior a ele. Então, por esse achado e outros, a hipótese documental foi revisada, como a gente mostrou, para começar a partir do século X, a composição do Pentateuco. Outra questão é que a teoria crítica atual do Pentateuco ensina que as tradições dos patriarcas e do Êxodo só foram reunidas no 5º século a.C. Gente, não há dúvida que o hebraico chamado proto-massorético, que é dali dos dias de Esdras e Neemias, que foi encontrado também lá na comunidade de Qumran, não que o texto de Esdras e Neemias tenha sido encontrado lá em Qumran, foram encontradas cópias deles, mas a forma do hebraico é a mesma, é esse hebraico proto-massorético. Então, assim, esse texto, ele foi elaborado pelo sacerdócio, sim, do segundo templo, no período exílio e pós-exílio. E quando eu falo o texto foi elaborado, não estou me referindo ao Pentateuco especificamente, eu estou me referindo àquela forma de escrever, aquela forma de escrita foi elaborada ali, naquele período, E foi essa a forma e a redação final que foi aplicada ao texto do Pentateuco. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que a história dos patriarcas e a história do Êxodo só foram juntadas ali, no 5º século de Cristo. Ou seja, no final do exílio e depois que eles voltaram para Jerusalém. Isso não pode ser verdade. Por quê? Uma análise atenta só de um livro do Antigo Testamento, como por exemplo é o caso de Oséias, só de uma parte dele, Oséias 12 a 13, demonstra que na realidade essas duas tradições dos patriarcas e do Êxodo já coexistiam pelo menos no 8º século a.C. e não há questionamento entre os críticos, tanto entre os acadêmicos liberais quanto entre acadêmicos conservadores, de que esses dois
de que o livro de Oséias seja do 8º século antes de Cristo. Não há dúvida. Todos concordam com isso. E você lê ali em Oséias 12, 12 a 13, falando da história dos patriarcas, da história de Jacó, no versículo 12, no verso 13 do Êxodo, com um profeta, que no caso é Moisés. Então, como se já nos dias de Oséias, 8º século antes de Cristo, ambas as histórias já coexistiam na mente do povo, e Oséias escreve isso com maior facilidade, como é que elas só foram reunidas no 5º século? Não faz sentido, não bate. Inclusive, eu escrevi um artigo, foi publicado na revista Pesquisas em Teologia da PUC-Rio, foi publicado em dezembro de 2021, e que explica exatamente, detalha isso que eu estou falando para vocês. Entretanto, ninguém pode negar que o Pentateuco tenha passado por um longo processo de edição. Nós estamos mencionando isso desde o início. Que em nada afetou o seu conteúdo e inspiração. Então, houve um processo de edição do Pentateuco? Houve. Você tem indícios disso. Claro que Moisés não poderia ter escrito sobre a sua morte. É mais lógico realmente entender que quando nós lemos assim, falou Moisés essas palavras aos filhos de Israel, dizendo, não é Moisés que está escrevendo isso, porque não faria sentido ele escrever sobre si mesmo em terceira pessoa, certo? Assim como alguns daqueles outros detalhes que nós tratamos no início, são evidências de edição, aquelas expressões além do Jordão, falando de dentro da terra prometida para fora, menções à monarquia e tal. Tudo isso foi depois, foi no processo editorial. Houve edição. E quando a gente falou sobre a inspiração, a gente mencionou isso na nossa segunda aula, que o processo de edição, ele não corrompe, ele não afeta a inspiração. Agora, não seria muito temerário, com todas as evidências que nós mostramos da autoria mosaica, simplesmente jogar toda essa evidência bíblica por terra para fazer prevalecer um paradigma racionalista humano de que Moisés não teve nada a ver com a história? Pode ser excluída a pessoa, a autoria de Moisés? Assim? Seria racional isso? Seria razoável? Olha só as evidências da edição. Por exemplo, aqui em Deuteronômio 27, 3 a 8, nós lemos, ao passarem, escreveram nessas pedras todas as palavras desta lei. Corrigindo, ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Olha só, Moisés está dando uma instrução aqui ao povo. Quando eles entrassem na terra, eles deveriam erigir um altar de pedras lavradas, deveriam depois separar essas pedras, passar cal nelas e ali escrever as palavras que o Senhor lhes tinha dado através dele, através de Moisés. Aí ele repete isso no versículo 8, nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. Aí, com Josué, a gente vê que isso acontece. Josué faz isso. Josué 8:32. Ali, ou seja, já lá, quando eles tinham atravessado o Jordão, Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés. Foi o que Moisés tinha pedido, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. É possível que aquele tenha escrito o conteúdo do capítulo 34, que trata da morte de Moisés? É possível, é bem possível, inclusive. Certo? Olha só, eu estou trazendo uma citação aqui de um livro chamado Profetas e Reis, da autoria de Ellen White, que relata ali a história de Israel do período de Salomão, até na verdade, do período de Salomão até o retorno do exílio, um comentário bíblico muito interessante. Aí ela
comenta assim: Deus escolheu Esdras para ser um instrumento do bem para Israel, a fim de que pudesse levar honra ao sacerdócio, cuja glória tinha sido grandemente eclipsada durante o cativeiro. Esdras se desenvolveu num homem de extraordinária erudição e tornou-se escriba hábil na lei de Moisés. Esdras 7:6. Essas qualificações tornaram-no um homem eminente no reino da Medo-Pérsia. Os esforços de Esdras para reavivar o interesse no estudo das Escrituras receberam forma permanente graças ao seu laborioso e constante esforço no sentido de preservar e multiplicar os sagrados escritos. Ele reuniu todos os exemplares da lei que pôde encontrar, mandando-os transcrever e distribuir. Gente, isso é uma obra editorial. A palavra pura, assim multiplicada e posta nas mãos de muitos, proveu o conhecimento que era de inestimável valor. Então, isso tem a ver com a pesquisa histórica que aponta para o fato de que no quinto século, na época, no período ali sacerdotal, da construção do segundo templo, no período de Esdras e Neemias ali, que naquele período o sacerdócio da época, através de seus escribas, deu a formatação final do que nós temos hoje com o Pentateuco. Sim, esse texto aqui corrobora isso. E vice-versa, essa pesquisa histórica também confirma essa citação. Agora, vamos lá para as supostas contradições. Primeiro, há realmente uma contradição entre a quantidade de animais limpos e imundos em Gênesis 6, 19 a 20 e 7, 2 a 3? Não, gente, não há uma contradição. Okay? A gente tem que entender isso aqui. De forma alguma, há necessariamente uma contradição entre as duas passagens. Ok? Gênesis 6, quando fala que entrará para Moisés, o Senhor diz, entrará para ti na arca, pares, animais de 2 em 2, de toda sorte de ser vivente. Quer dizer, ali o Senhor estava falando para Noé de uma maneira mais genérica. Ou seja, o que o Senhor estava falando para Noé? Vou trazer para a arca os pares de todos os animais, casais de todos os animais. Ou seja, vou salvar esses animais. No capítulo 7, o Senhor faz uma distinção, um detalhamento dessa primeira afirmação, falando que em pormenores vai entrar 7 pares de animais limpos e um par de animal imundo. Há aqui uma contradição? Não. Esses textos não se desmentem, eles simplesmente se complementam. O capítulo 7, versículos 2 a 3, dá um detalhamento daquilo que foi dado no 6, 19 e 20. Mesma coisa em relação a Gênesis 1, 2 a 3, ou melhor dizendo, Gênesis 1 a 2, 3 e 2, 4 a 25. Não há uma contradição entre os dois relatos. Olha só. Primeiro, o capítulo 2, versículos 4 em diante, não está estabelecendo que Deus criou tudo num único dia. Essa expressão Beyom, ou seja, traduzido como no dia, ela pode ser muito bem traduzida por quando. Por exemplo, aqui na Nova Almeida atualizada, na Almeida Revista Atualizada, segunda edição, também aparece assim, quando. Ou seja, no tempo, essa expressão hebraica Beyom, ela não deve sempre ser traduzida literalmente, porque ela pode também ter essa conotação de quando, no tempo, no período. Por exemplo, quando fala de Moisés com os filhos de Israel no Monte Sinai, é também usada essa expressão, Beyom. Você não pode pegar isso para entender que Moisés só esteve com os filhos de Israel no Monte Sinai um dia, porque a Bíblia está mostrando ali que na realidade foi mais de um ano. Então, veja como que essa expressão Beyom, no dia,
ela tem uma conotação muito superior só num dia literal. Ela quer dizer num período, no tempo, quando. Outra coisa, o Gênesis 2, 4 a 25, na realidade, está detalhando, é um detalhamento da criação do ser humano. É um aprofundamento desse relato. E isso, gente, era a coisa mais comum na literatura antiga para fins de memorização. Isso já havia, essa técnica, essa forma de se relatar os eventos já era conhecida e vastamente usada no Egito Antigo. E Moisés, que teve lá a sua educação, aplicou isso em Gênesis. Como é que se fazia no Egito? A forma deles contarem as suas histórias era assim. Eles primeiro davam uma introdução, uma visão assim panorâmica da narrativa, e depois teciam detalhes, né? Contavam um segundo relato, que na realidade era a mesma narrativa com todos os seus pormenores. E a gente vai ver isso na Bíblia, gente, no Antigo Testamento, de forma muito comum, porque essa também era a forma semítica antiga de se narrar os fatos. Isso não vai acontecer só em relação a Gênesis 1 e 2. Por exemplo, lá no capítulo 28, nós vamos ter isso. Nós vamos ter primeiro, dos versículos 1 a 9, a história de Jacó, a sua peregrinação, a sua fuga, etc. E depois, logo em seguida, a gente vai ter o detalhamento de como isso aconteceu. Ou seja, você primeiro dá uma introdução, depois volta naquele relato de forma a aprofundá-lo com todos os seus detalhes. Isso também a gente lê lá em 1 Reis, no capítulo 6, quando fala da construção do templo, aí fala assim, de maneira breve, aí fala de outras coisas que Salomão fez, e do seu palácio, etc, etc. Aí no capítulo 7, o texto volta a falar da construção do templo com todos os detalhes. O que é isso? Não são duas histórias contraditórias, em nenhum desses casos que eu estou mencionando. E é interessante que os críticos não falam que são duas histórias, né? Nos outros casos, mas se apegam aqui, Gênesis 1 e 2, quando tudo na realidade não passa da maneira hebraica de se expressar, certo? No capítulo 2 também, não fala que o homem foi criado primeiro do que os animais. Eles simplesmente aparecem na narrativa depois do homem, mas não significa que o homem foi criado primeiro e depois os animais. Da mesma forma, no capítulo 1, quando você vê a questão do casal sendo criado, e isso é falado de uma forma resumida, objetiva, que Deus fez macho e fêmea, e depois você vai ver que primeiro Deus criou o homem, depois ele sentiu falta de uma companheira ao nomear os animais, e depois o Senhor fez cair um pesado sono sobre ele, tirou uma costela, e da costela fez a mulher. Isso não está contradizendo o capítulo 1, que Deus criou macho e fêmea, não está contradizendo, é simplesmente um detalhamento, ou seja, o capítulo 2 não é um outro relato separado, distinto, dissociado do capítulo 1, não, ele é nada mais, nada menos do que um apêndice explicativo, vamos dizer assim, um making off do capítulo 1. Gênesis 2 é um making off de Gênesis, só isso. Portanto, não tem necessariamente duas autorias diferentes. Bom, finalmente chegamos ao texto dos 10 mandamentos, né? Em Êxodo 23 a 17 e 5, 7 a 21, será que haveria realmente uma contradição entre as duas formas? Também não, tanto é que estão lá os mesmos 10 princípios, conquanto que no capítulo 5 haja algumas notas diferentes que vale a pena a gente até conferir aqui, olha só, para a nossa vida, né? Capítulo 5, versículo 14, no quarto mandamento, que é para guardar o sábado, diz: para que o teu servo e a tua serva descansem como você. Isso não está lá em Êxodo 28 a 11, que é o texto que ordena a gente observar o sábado, mas aparece aqui. Isso, gente, é muito significativo.
Foram duas pessoas que escreveram? Não, foi Moisés que escreveu tanto um quanto o outro, certo? Mas o que aconteceu aqui? O que acontece é que depois de 40 anos de peregrinação no deserto, o Senhor trabalhou com aquele povo, né, que passou por duas gerações. A velha geração tinha morrido no deserto, agora nós temos uma nova geração. Então, para aquela geração que havia sido escrava, né, e vivido muito tempo no Egito, o Senhor falou de uma forma que eles entenderiam. Agora, essa nova geração com a qual Deus trabalhou 4 décadas no deserto, ele já podia falar com eles de uma forma que eles iriam assimilar melhor conceitos que refletem a sua maturidade espiritual. Esse é um deles. Para que o teu servo e a tua serva descansem com você. Ou seja, o servo aqui é escravo, tá, gente? O escravo tendo o mesmo direito do seu senhor. Sabe o que é isso? É tratar o escravo não como animal, como ser humano. Porque no antigo Israel, ao contrário do que aconteceu na história que os europeus fizeram com os africanos, ao contrário, né, de outros povos, até mesmo em Roma, no Egito, etc., em Israel, o escravo não poderia ser tratado como um animal. Então, por exemplo, se uma pessoa ficasse devendo a outra, ela deveria servir como escravo, né? Se um povo guerreasse contra Israel dominasse aquele povo, faria daquele povo seus escravos. Mas essas pessoas não poderiam ser tratadas como animais, elas deveriam ser tratadas como seres humanos. Ainda no 4º mandamento, Deuteronômio 5,15, diz: lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Olha lá, outra diferença, mas que não é contraditória, é complementar. Porque se lá no 4º mandamento, em Êxodo 20, né, versículos 10 a 11, a motivação para se observar o sábado é que em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, o 7º dia descansou. Agora, a motivação é não apenas a criação, é a criação também, mas além da criação, a redenção, a libertação da escravidão do Egito. E isso a gente pode ver, né? Jesus, quando morreu, ele também descansou na sepultura no 7º dia, confirmando essa questão de que o sábado é o memorial da redenção também, não só da criação. Cristo descansou após ter criado o planeta no 7º dia, e ele descansou na tumba após ter nos redimido, ter morrido em nosso lugar no 6º dia da semana. Ele repousou ele morreu por nós no 6º dia da semana, e no sábado ele repousou na sepultura. Então, o sábado com Cristo também é o memorial da criação e da redenção. Agora, no 5º mandamento, onde nos é ordenado honrar pai e mãe, Deuteronômio 5,16, honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Em Gênesis 20, em Êxodo 20 não há esse adendo, aqui há, mostrando que essa questão de honrar os pais não é só uma questão de respeito à autoridade humana, é uma instrução, uma instituição divina também. Honrar os pais é também honrar a Deus, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você. Aí há esse acréscimo que Paulo vai também colocar lá em sua carta aos Efésios. Então, enquanto lá em Êxodo 20, no 5º mandamento, o 5º mandamento trata apenas da questão da longevidade, né? Ou seja, para que vivas longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, aqui tem também essa questão da longevidade, aqui no Deuteronômio 5, mas além disso é acrescentada a questão não só da quantidade de tempo de vida longa, mas se nós honrarmos nossos pais, o Senhor promete, além de uma longa vida para nós, que também nós teremos qualidade de vida. Tudo irá bem conosco, teremos sucesso, seremos prósperos na terra que o Senhor nosso Deus nos dá.
E finalmente aqui essa parte dos 10 mandamentos, né, Deuteronômio 5:21, que diz: não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo. Há uma inversão de ordens ao que aparece lá no 10º mandamento, em Êxodo 20. Né? No 10º mandamento de Êxodo 20, está ao contrário. Lá começa assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Aí depois vem: não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Aqui não. Aqui primeiro se fala só da mulher: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Depois: não cobiçarás a sua casa, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu jumento, nem nada do que pertence ao teu próximo. Por que isso? Porque, mais uma vez, na mentalidade dos recém-saídos da escravidão no Egito, a mulher é simplesmente mais um objeto do homem, assim como todos os outros da sua casa. E aqui o Senhor pôde levá-los a uma maturidade espiritual e familiar que podia dizer para eles que a sua mulher não é simplesmente um objeto da sua casa. Ela é sua esposa, ela é igual a você, tem os mesmos direitos. Então ela é mencionada primeiro a parte: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e depois: não cobiçarás a casa dele, ou seja, não cobiçarás a pessoa que está com ele e nem os objetos dele. Aqui a mulher é tratada com dignidade em primeiro lugar e distinguida dos objetos. Gente, essa é a nossa 4ª aula desse primeiro módulo, né, do Antigo Testamento 1, e eu quero terminar com uma aplicação de tudo que a gente viu até agora. Essa aplicação tem que ver com a nossa atitude diante do texto bíblico. Qual deve ser a minha atitude diante de um livro da Bíblia? Diante de um texto, um capítulo, um versículo da Bíblia? Bom, eu preciso fazer 5 perguntas. Primeira delas: o que o texto está dizendo? Ou seja, para a sua audiência imediata, primária, original, o que ele estava dizendo? Isso vai me ajudar muito na interpretação correta do texto. Depois de descobrir o que ele estava dizendo, em segundo lugar, o que esse texto diz para mim? Ou seja, pessoalmente, individualmente. Terceiro, o que esse texto me leva a dizer a Deus em oração? Porque, gente, diante da palavra de Deus eu preciso ter reverência, eu preciso lê-la com humildade, com espírito de oração e orando, para que o Senhor me ilumine, me guie, fale comigo através dela, me ensine através dela. Quarta atitude: o que esse texto me leva a praticar em minha vida? O que esse texto me leva a reformar, a mudar no meu comportamento, no meu relacionamento com a minha família, meus amigos, vizinhos, familiares, colegas, superiores, subordinados? E finalmente, o que eu devo testemunhar para as pessoas que me cercam, mediante o que eu li? Qual é a mensagem que eu acolhi e devo compartilhar com outras pessoas? Toda vez que você esteja diante de um texto sagrado, você possa se fazer com Deus essas 5 perguntas. Nesse encerramento desse primeiro módulo, eu quero orar com você. Vamos falar com Deus. Se você puder, aí onde você estiver, nas suas mãos, feche seus olhos, curva a sua fronte, vamos conversar com o Papai do Céu. Senhor, a Tua lei é perfeita. Tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor, e nós cremos nela. Nós a amamos, porque amamos a Ti. Que o Teu Espírito, por favor, nos dê discernimento, sabedoria, entendimento, para que possamos, Pai, compreender o que está escrito, colocá-lo em prática em nossa vida, compartilhá-los com todos que nos cercam. Por favor, Senhor, em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Com prazer, espero você no próximo módulo, Antigo Testamento 2. O Senhor te abençoe muitíssimo.